Purnell, um nome que em latim romano significa pedra, fez jus ao seu significado ao tornar-se um verdadeiro espinho no caminho de muitos diretores ao longo das décadas de 60 e 70. Em uma época marcada pelo silêncio conveniente e pelo medo disfarçado de prudência, ele ergueu a voz com firmeza contra a segregação racial, posicionando-se como poucos ousaram. De olhar penetrante e voz grave, Purnell Roberts não se limitava a representar personagens. Ele encarnava convicções. Mais do que um ator, era um símbolo de resistência. Essa postura o transformava num desafio constante para diretores, produtores e emissoras, mas também o tornava absolutamente necessário. Sua presença em Bonanza foi marcante, inconfundível. Ele era Adam, o primogênito dos Cartwrights, sempre com o semblante altivo, a testa levemente franzida e uma fala carregada de sabedoria. Muitos o rotularam como um profissional difícil. Disseram que era uma ameaça, uma fissura nos alicerces rígidos da indústria televisiva. Contudo, sua batalha mais cruel não ocorreu em um set de filmagem, nem em protestos públicos, nem frente a executivos inflexíveis. A mais dolorosa de todas as lutas foi travada na solidão da estrada, quando seu único filho, Jonathan Christopher Roberts, perdeu a vida em um trágico acidente de moto. Jonathan tinha 39 anos. E depois daquele dia, Purnell jamais foi o mesmo. Ele conseguia enfrentar sistemas opressores, encarar críticas acadêmicas, suportar ataques pessoais, mas não soube como encarar o silêncio deixado pela ausência do filho. Jonathan era seu orgulho, seu confidente, o espelho de sua própria alma. Embora não tenha seguido a carreira artística do pai, o jovem carregava consigo o mesmo espírito livre, a mesma sensibilidade aguçada e a mesma convicção de que o mundo precisava, urgentemente, tornar-se um lugar mais justo. Sua perda devastou Purnell. Por um longo período, ele se retirou do cenário artístico, afastando-se dos holofotes, como se o próprio brilho da vida tivesse se apagado. A paixão pela atuação foi se esvaindo, a ponto de ele só voltar à televisão em aparições esparsas. Um episódio da série Jóvenes Cinetes, no início da década de 90. E, por fim, 2 participações no drama médico Diagnóstico, em 1994. Não atuava mais com raiva. Atuava com profundidade, com alma. Por isso, os papéis que ele passou a interpretar eram diferentes. Eram mais contidos, serenos, porém carregados de intensidade emocional. Quanto à sua vida amorosa, Purnell viveu 4 casamentos, 3 dos quais terminaram em divórcio. Sua primeira esposa foi Vera Mowry, professora da respeitada Universidade Estadual de Washington. Eles se casaram no ano de 1951 e tiveram juntos um único filho, Jonathan, aquele que marcaria para sempre a vida de Purnell. Antes de se separarem, permaneceram casados por 8 anos. O divórcio veio em 1959. Pouco tempo depois, em 1962, quando Bonanza vivia o auge de sua popularidade, Purnell uniu-se a Judith Ann Lebrecht. O casamento durou 9 anos, mas também chegou ao fim. Não tiveram filhos. Em 1972, iniciou seu terceiro matrimônio, desta vez com Cara Knack. Essa união perdurou por 24 anos, até o divórcio em 1996. E, por fim, apaixonou-se por Eleanor Crisco, aquela que se tornaria sua última companheira. Eleanor passou a viver com ele no final da década de 90. Embora os detalhes sobre como se conheceram sejam nebulosos, alguns relatos sugerem que o elo entre eles nasceu quando o então marido de Eleanor, Thomas Hanna, visitou a casa de Purnell para trocar ideias em encontros intelectuais. Após aquele encontro, os 3 mantiveram contato frequente. Com a trágica morte de Thomas em um acidente de trânsito, Eleanor e Purnell estreitaram a relação. Ela passou a organizar reuniões em sua casa, eventos simples, mas marcados por afinidade e admiração mútua. Em algum momento, o afeto transformou-se em amor e os dois decidiram oficializar a união em 1999. Assim, Eleanor tornou-se o grande amparo de seus últimos anos de vida. Naquela época, Purnell já não era mais o mesmo homem vigoroso que encarnara Adam Cartwright. Havia ganho bastante peso e sua aparência mudara consideravelmente. Ele era agora o último remanescente do núcleo principal da família Cartwright em Bonanza.
Dan Blocker nos deixara em 1972. Lorne Greene, o patriarca Ben, faleceu em 1987. E Michael Landon, o jovem e destemido Joe, ou Pequeno Joe, como ficou eternizado, partiu em 1991. Curiosamente, todos os três faleceram em decorrência de câncer. Michael Landon sucumbiu à doença, e o mesmo destino teve Lorne Greene. E como se fosse um cruel reflexo do destino, em 2007, Purnell recebeu o diagnóstico de câncer no pâncreas. Faleceu em 2010, aos 81 anos de idade. Por um breve momento, um jornal de Nova York chegou a noticiar que a causa da morte teria sido câncer de próstata. No entanto, seu advogado e amigo de longa data, Richard Stone, fez questão de esclarecer publicamente: Purnell morreu de câncer pancreático e não de próstata, como havia sido erroneamente divulgado. Dizem que, mesmo nos últimos momentos, aquele ator altivo, de voz marcante e convicções sólidas, manteve a firmeza de espírito. Reafirmou, sem hesitar, que jamais se arrependeu de ter deixado Bonanza. Sobreviveu a todo o elenco e ainda assim seguia convicto de sua escolha. Ele acreditava que havia saído da série por seu próprio bem. Curiosamente, foi durante o ápice da série que se sentiu em seu próprio auge como artista, interpretando o complexo e traiçoeiro John Andy na pele do Dr. Trapper Jones. A série, que mais tarde ganharia fôlego próprio, foi um verdadeiro sucesso. A partir de 1979, seu personagem seria promovido a chefe de cirurgia no Memorial Hospital de São Francisco. Na pele do Dr. Jones, aquele médico cansado de batalhar contra um sistema rígido e indiferente, Purnell agora ocupava o cargo de chefe de cirurgia no Memorial Hospital de São Francisco. Apesar da idade avançada, ele ainda conservava traços do antigo Trapper, o brilho nos olhos, o senso de justiça e a compaixão sincera pelos pacientes. Em muitos momentos não hesitava em romper protocolos internos, desafiando regras quando a vida de alguém estava em jogo. Assim, Purnell Roberts consolidou-se como um dos atores mais respeitados de Hollywood, acumulando mais de 60 participações em produções para o cinema e a televisão. Aquele rebelde nascido no estado da Geórgia, de espírito inquieto e convicções firmes, nunca deixou de ser um homem de princípios. Grande parte de sua trajetória foi dedicada à luta contra a segregação racial, um combate que ele travou com coragem, dignidade e voz ativa. Mas afinal, por que Purnell Roberts decidiu deixar Bonanza? A verdade é que não há uma resposta definitiva. Em última análise, seu constante atrito com roteiristas e produtores parecia nascer de sua profunda preocupação com a justiça e a igualdade, valores que ele jamais abriu mão, mesmo quando isso colocava sua carreira em risco. Ao longo da vida manteve-se longe dos holofotes, quase sempre, se não por completo, ao menos por escolha. Hoje, mais de 14 anos após sua partida, muitos atores ainda lhe rendem homenagens. Não apenas pelo legado artístico, mas pela coragem que teve de nunca se calar. Nem mesmo quando o mundo o pressionava. Nem mesmo quando o luto lhe arrancou a alma com a perda irreparável de seu único filho, Jonathan. O atencioso Purnell Roberts nasceu em White Cross, no estado da Geórgia, no ano de 1928. Filho único de Purnell Elvin Roberts e Myrtle Roberts, carregava desde cedo um espírito observador e sensível. Seu pai, um vendedor viajante que trabalhava com os produtos do Dr. Piper, era um homem de cabelos escuros e porte atlético. Foi esse vigor que o levou a alistar-se na Marinha dos Estados Unidos em 1948, aos 20 anos de idade. Durante seu serviço militar, desenvolveu habilidades musicais admiráveis, aprendendo a tocar trompete, barítono, sousafone, tuba e instrumentos de percussão. Ele foi designado para a Banda da Marinha e, graças a esse talento musical, recebeu uma bolsa de estudos para cursar a Universidade de Maryland. Foi ali, nos corredores da universidade, que algo mudou em seu coração. O jovem Purnell se encantou pelo universo da atuação. A paixão foi tão intensa que ele decidiu abandonar os estudos formais e se dedicar ao teatro. Ingressou no recém-fundado Arena Stage, em Washington, um espaço vibrante de expressão artística e liberdade criativa. Em 1952, mudou-se para Nova York, cidade que pulsa arte e ambição. E ali, em meio à agitação cultural da época, começou a trilhar o caminho que o levaria à fama.
ganharia projeção nacional ao dar vida a um personagem que marcaria gerações. Adão, o filho mais velho de Ben Cartwright, na lendária série Bonanza. Adão era o primogênito da família Cartwright, um homem de inteligência afiada, expressão serena e postura inabalável. Viúvo por 3 vezes, teve um filho com cada uma de suas esposas, detalhes da trama que enriqueciam o personagem. Ao seu lado estavam Ross, interpretado por Dan Blocker, o mais forte, o mais alto e, paradoxalmente, o mais divertido, e o impulsivo e encantador pequeno Joe, vivido por Michael Landon, o caçula que ainda tinha muito a aprender. Quando Michael Landon faleceu vítima de câncer em 1991, Pernell, o último remanescente do clã Cartwright, fez um comentário espirituoso. Referiu-se a si mesmo como Pernell, o último Roberts, não o último Cartwright. Um aceno nostálgico, mas carregado de humor, aqueles tempos que já haviam ficado para trás. Embora Bonanza tenha permanecido no ar até 1973, Pernell decidiu deixar a série após a temporada de 1964 a 1965. Seu afastamento não foi um simples capricho artístico. Ele criticava abertamente a ausência de atores e técnicos negros na produção, além de se incomodar com roteiros que, segundo suas palavras, não respeitavam nem o elenco nem o público. Suas críticas foram firmes. Chegou a acusar o programa de promover vaidades e de contribuir para um processo de desumanização. Decidiu partir. E como ele mesmo declarou em entrevistas posteriores, o fez para preservar sua integridade, para seu próprio bem. Nos anos que se seguiram, fez participações pontuais no cinema e no teatro, com especial apreço pelo palco. Atuou em diversas séries de televisão, como The Rocker Fields, The Paper Chase e até mesmo em Las Vegas. Sim, aquele filme em que a letra S no título é representada por um símbolo de cifrão. Mas foi ao interpretar o Dr. Trapper John, no drama médico Trapper John, M.D., que Pernell reencontraria seu lugar de destaque na televisão. A série, inspirada no universo do filme MASH, mostrava a vida hospitalar longe das linhas de frente da guerra, centrada agora em São Francisco. Ali, ele era o cirurgião-chefe do Memorial Hospital, um médico comum com uma saudável dose de ceticismo em relação à autoridade e aos protocolos médicos. Para ele, o paciente vinha sempre em primeiro lugar. Sua interpretação foi tão bem recebida que a série teve 7 temporadas consecutivas, iniciando-se em 1979. Ao longo da vida, Pernell teve 4 casamentos. 3 deles não resistiram ao tempo. Com sua primeira esposa, uma professora universitária, teve seu único filho, Jonathan. E por mais que fosse visto como um homem firme, quase inabalável, foi a dor da perda que, de fato, o desmontou por dentro. Não a censura, não os embates com diretores, não os altos e baixos da fama. Mas sim a dor insuportável da ausência. Em 1989, Jonathan, seu único filho, faleceu em um trágico acidente de moto, aos 39 anos de idade. Naquele instante, algo dentro de Pernell silenciou. Aquele que ele mais amava, aquele que o chamava de pai, partiu. E o mundo, desde então, passou a lhe parecer mais frio, mais vazio. Nos anos seguintes, afastou-se do cinema, do teatro e da televisão. Encontrou refúgio na música, nos livros e principalmente no recolhimento silencioso de sua casa. Já não discutia tanto com os roteiristas, não porque tivesse feito as pazes com o sistema, mas porque nada, absolutamente nada, nem mesmo a indústria contra a qual tanto lutou, o feriu mais profundamente do que a ausência de Jonathan. Pernell casou-se 4 vezes ao longo da vida, mas foi com sua última esposa, uma mulher discreta, amorosa e serena, que encontrou companhia no silêncio. Ela foi sua cúmplice nas horas de dor, sua fortaleza nos momentos de maior fragilidade. E foi ao lado dela que enfrentou o capítulo final de sua vida, a luta silenciosa contra o câncer de pâncreas, que lentamente foi lhe tirando as forças. Partiu como viveu os últimos anos, longe dos holofotes, cercado por poucos, porém sinceros admiradores. Sem câmeras, sem discursos preparados, sem homenagens vazias. Exatamente como ele desejava. A indústria que um dia o temeu por sua integridade, aquela mesma que tantas vezes tentou moldá-lo, hoje o recorda com respeito.
E não por prêmios, pois ele nunca se curvou aos jogos da fama, mas pela firmeza com que defendeu suas convicções. Porque no fim, o mais difícil não é vencer. O mais difícil é não se vender. E Pernell Robert não se vendeu. Foi amado por gerações de fãs, reconhecido por sua verdade, respeitado por sua coragem. E assim partiu Pernell, nome que em latim remete à palavra pedra. Um nome forte, simbólico, uma rocha que resistiu à erosão do tempo, dos modismos e das convenções. Ele partiu sem pedir licença e talvez sem desculpas, um rebelde até o fim, um pai, um homem ferido, mas sempre verdadeiro. Esperamos que você tenha apreciado este vídeo especial sobre a trajetória de Pernell Roberts, um artista singular, uma alma livre. Até breve.